Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor esta noite. O Senhor já tem falado ao nosso coração através de todos os momentos, através das orações, através dos louvores, dos hinos. Mas o Senhor tem uma palavra especial para o nosso coração nesta noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 40 ao verso 56. Nós vamos ler esse texto e vamos aplicar esse texto nas nossas vidas, pelo que o Senhor tem a falar ao nosso coração nesta noite. Lucas capítulo de número 8, do verso 40 ao verso 56. Diz o seguinte a palavra do Senhor: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Oremos. Senhor, muito obrigado pela leitura desta palavra. Ó Deus, que o Senhor me dê a graça e o poder nesse momento, para poder expor a Tua Escritura. Ó Deus, e que essa palavra produza vida, vida na vida de todos os que ouvem essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu oro. Amém. Irmãos, nesta noite, dentro desse texto eu quero transmitir a seguinte mensagem para os irmãos: ainda há esperança. Ainda há esperança.
É muito importante, irmão, dizer que a esperança é algo de muita importância para o cristão. E o cristão é alguém que tem esperança. É alguém que tem a esperança no seu coração. Porque vamos dizer que se a esperança morrer, tudo se acaba. Nós já ouvimos aquela frase, a esperança é a última que morre. Mas a verdade, essa frase está errada. A esperança, na verdade, nunca deve morrer. A esperança nunca deve morrer. Porque se perdermos a esperança, com certeza acaba-se tudo. Quando definimos esperança, nós temos a seguinte definição: a esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. É uma confiança. Esperança, né? A palavra esperar vem de esperança. Nós esperamos que algo aconteça, mesmo que esse algo esteja além, né, daquilo que nós conseguimos imaginar. E a fé está ligada à esperança, porque quando nós cremos, quando nós temos fé, nós não cremos naquilo que nós vemos. Nós não vivemos por aquilo que vemos. Nós vivemos por aquilo que cremos. Nós vivemos por fé, não por vista. E meus irmãos, uma frase de Charles de Gaulle diz o seguinte: o fim da esperança é o começo da morte. Ou seja, quando nós perdemos a esperança, quando a nossa esperança vai se minando, vai se perdendo, pode ter certeza que é o começo da morte. Enquanto há esperança, enquanto cremos, enquanto colocamos em Deus a nossa esperança, nós temos vida. A esperança é citada por Paulo em 1 Coríntios 13 como uma das principais virtudes a se preservar. Em 1 Coríntios 13:13 ele diz: agora permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, o maior desses é o amor, mas a esperança está entre estes três itens: a fé, a esperança e o amor. É a fé em Cristo, é a esperança nesse Deus Todo-Poderoso, a esperança que Ele está cuidando de nós, e o amor de Cristo que nos move, é o amor de Cristo que nos leva para a frente. Meus irmãos, e sabemos que a esperança, ela é importante para a continuidade da vida. Quando nós mantemos a nossa esperança viva, nós continuamos, nós lutamos. Se perdermos a esperança, nós perdemos todas as forças de lutar. Alguém que perde a esperança, perde tudo que tem, porque a esperança é o que nos sustenta. Por exemplo, nós temos no livro de Hebreus também, falando de esperança, e Hebreus nos fala que a nossa esperança em Cristo é aquilo que nos sustenta todos os dias. Em Hebreus 6,19 diz: temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. Aqui está falando do sacrifício de Cristo, aqui está falando do Cristo que nos sustenta, e essa é a esperança que nos sustenta. E a esperança aqui é comparado a uma âncora. E os irmãos sabem qual é a função da âncora. Qual é a função da âncora? Quando eles estão lá no meio da... Eu não entendo muito de navio, mas assistindo os filmes, nós vemos que quando eles querem estabilizar o barco, o navio, eles lançam a âncora, e ali a âncora faz com que o navio permaneça firme ali. E a esperança em Cristo é a âncora da nossa alma, é o que nos mantém firme. Se perdermos a esperança, nós perdemos toda a estabilidade. Com certeza nós vamos afundar no meio das tempestades,
no meio dos problemas, no meio das adversidades. Irmãos, a verdade é que enquanto temos fé, ainda deve haver esperança. Mas às vezes, circunstâncias da vida querem roubar a nossa esperança. E aqui nesses 2 milagres que nós vamos ver aqui, são situações desesperadoras. Situações onde talvez os personagens talvez já tinham perdido quase toda a sua esperança. Mas Jesus é aquele que aparece no meio da cena, é aquele que aparece na história para renovar a nossa esperança, renovar a esperança dessas pessoas. Irmãos, eu quero destacar algumas verdades nesse texto. Em primeiro lugar, ainda há esperança, mesmo que as circunstâncias digam que não. Mesmo que tudo diga não, ainda há esperança. Você crê nisso? Mas o que a Bíblia diz? Que a nossa fé é do tamanho, menor, aliás, do que um grão de mostarda. Quando nós vemos as coisas indo ao contrário, a nossa fé vai se esvaindo, vai se indo. E às vezes, meus irmãos, é difícil manter a fé, manter a esperança, quando tudo parece que vem ao contrário, parece uma cachoeira de problemas e de adversidades. E quando nós olhamos para essas 2 histórias, que realmente aconteceram, e aqui é um milagre que acontece na vida dessas pessoas, citado pelo médico Lucas, não é um conto, então isso aqui é um fato, é real, aconteceu. E percebemos como uma situação de alguém pode se tornar difícil. Nós vemos primeiro um homem chamado Jairo, um homem importante, um homem que aqui citado como um dos principais da sinagoga, um homem influente, mas o seu poder, a sua riqueza, a sua influência não pôde curar a sua filha. É interessante dizer que nem sempre o dinheiro, nem sempre os recursos humanos vão conseguir resolver os nossos problemas. Há situações que somente a intervenção de Deus, somente o milagre de Deus, somente a presença de Cristo. Há situações que a medicina diz, olha, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. É nesse momento então, que a nossa esperança, a nossa confiança, nós entregamos na mão dele. É por isso que o crente, ele continua, ele persevera, porque a sua esperança não está na boca dos médicos, não está na boca dos advogados, não está na justiça humana, no poder humano, mas a nossa esperança está em Cristo. E dele é a última palavra. De Deus é a última palavra. E esse homem então não tinha mais o que fazer. Mesmo sendo um homem poderoso, um dos principais da sinagoga, ele pede socorro a Jesus, porque a sua filha estava prestes a morrer. Não tinha mais o que se fazer. E do outro lado, no decorrer da história, vemos também uma mulher. A mulher que nós conhecemos, a mulher do fluxo de sangue, que tinha uma hemorragia terrível, forte, há mais de 12 anos. Já tinha gastado todos os seus recursos com a medicina. Já não tinha mais o que fazer também. Não tinha mais esperança. Mas, meus irmãos, essa mulher, mesmo sem forças, ela foi atrás da última esperança. A última esperança que tinha era quem? Era Jesus que estava passando. Irmãos, e tem um hino que nós cantamos que diz: há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Quem já ouviu esse hino? Venha, pois, sem demorar-se, Cristo vai hoje passar. Ah, meus irmãos, quando Jesus passa, Ele pode fazer milagres. Quem crê em milagres aqui?
Você crê em milagres? Às vezes, nós entramos em alguns debates teológicos e, pelo fato de sermos batistas, algumas pessoas falam, não, mas batista não crê em milagre, não crê em Espírito Santo, não crê em nada, Não acredita em nada. Eu creio. E eu acredito que você crê também. É por isso que você está aqui nesta noite. É por isso que nós cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, mesmo Jesus que fez ontem, Ele pode fazer hoje, Ele pode fazer. O problema é a nossa fé que é limitada. Às vezes nós que cremos pouco. Às vezes a nossa visão que é curta. Porque se crermos de verdade, Jesus pode fazer. Ele não é obrigado a fazer. Ele faz na hora que Ele quer, no momento que Ele quer, mas Ele faz. Nós não podemos marcar, Tem gente que marca a data, noite dos milagres e das maravilhas. Mas não é assim que funciona, Jesus não vai agir no dia que eu quero, na hora que eu quero. Ele vai agir no momento que Ele quer. Nós não marcamos nada. Mas nós cremos. Irmãos, Jairo estava com a filha à beira da morte. Aquela mulher não tinha mais o que fazer. Aquela mulher não tinha mais aonde pedir ajuda, nem socorro. Tinha gastado todos os seus bens. Irmãos, imagina isso. Ela tinha gastado tudo, não tinha mais nada. Mas nenhum médico resolveu o seu problema. Irmãos, estas realidades nos mostram que muitas vezes as aflições da vida podem chegar a um nível desesperador. Às vezes a vida pode se tornar negra, pode se tornar terrível, pode se tornar escura. O tempo pode se fechar de uma hora para outra. Tudo pode ficar terrível. Meus irmãos, qualquer pessoa em sua razão clara podia dizer para essas duas pessoas: olha, não tem mais o que fazer. Jairo, volte para sua casa e só espere sua filha morrer. E para essa mulher alguém podia dizer: olha, fique na sua casa e vai se esgotando também a sua hemorragia até morrer. Mas, meus irmãos, a última palavra não é do homem. A última palavra é de Deus. Chegaram com a seguinte notícia, no verso 49. A tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Que frase. Se Jairo ali já tinha perdido quase toda a sua esperança, agora chega a notícia. Acabou. Irmãos, as circunstâncias eram tristes e cruéis na vida destes dois personagens. Agora eu faço uma pergunta para você nesta noite. As circunstâncias têm sido cruéis com você e com a sua família? Às vezes enfermidades, tristezas, às vezes a falta de fé, problemas familiares, problemas no casamento, problema com os filhos, enfermidades que não se vê mais solução, falta de salvação, às vezes também nos aflige, dos nossos familiares. Mas, meus irmãos, saiba que Deus não está limitado às nossas circunstâncias. Eu e você, nós somos limitados. Mas Deus, Ele não se limita. Deus, Ele não tem limite. Deus é onipotente. O que significa isso? Que Ele pode tudo. Ele pode fazer o extraordinário. Ele vai além daquilo que é comum. Encontre forças nesta noite, meu irmão, e clame ao Senhor. Faça como Jairo. Acabou a esperança. Mas a esperança na boca dos homens. Porque em Cristo ainda há esperança. Vá até Jesus. Faça como aquela mulher. Vá até Cristo. Clame a Ele. E pode acontecer o milagre. Em segundo lugar, meus irmãos, ainda há esperança, pois
pois temos um Senhor que se compadece de nós e ouve o nosso clamor. Quando nós olhamos para os milagres que aconteceram nessa ocasião, nós nos surpreendemos com o amor de Jesus. Aquela mulher, ela poderia estar sem esperança, mas mesmo assim ela ouve falar, dizer: olha, está passando um homem que tem realizado milagres. Talvez esse homem seja o Messias, seja o Salvador de Israel. Então aquela mulher, mesmo sem forças, mesmo sem energia, imagina alguém que fica o tempo todo, tendo uma hemorragia, sem forças. E aquela mulher sai no meio de uma multidão que estava atrás de Jesus, batendo nas pessoas, caindo, talvez alguém pisando em cima dela, se levantando, se arrastando. Mas ela foi até Jesus, ela foi se apertando, foi se dando um jeito ali, se machucando no meio daquela multidão para ir até Cristo. A sua fé era surpreendente, porque ela colocou no seu coração a seguinte frase: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. O objetivo dela não era chegar lá e falar com Jesus. O objetivo dela era somente chegar perto e conseguir encostar no manto maravilhoso de Jesus. E meus irmãos, e nós cremos que Cristo é Deus, amém? Cristo é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe. E ele sabia que quando ele passasse por ali, aquela mulher iria tocá-lo. Você crê nisso? Se nós cremos que Jesus é Deus, e se ele é onisciente, ele sabia que aquela mulher estaria ali e que ela tocaria. Irmãos, e aquela mulher chega e toca em Jesus. No momento que ela toca, o seu toque de fé faz com que libere virtude e poder do Espírito Santo. Aquela mulher é curada na hora, imediatamente. Os irmãos já imaginaram uma coisa dessa? Uma cura na hora. Aquela mulher estava sangrando, mas ela chega e toca, estanca na hora o seu problema. Quando Jesus sente a virtude sair do seu corpo, o poder sair do corpo dele, ele para e diz: alguém me tocou. E Jesus sabia? Com certeza. Ele sabia que aquela mulher tinha tocado. Ele sabia que era aquela mulher. Mas por que Jesus pergunta? Porque aquela mulher toca Jesus e se ausenta ali no meio daquela multidão, tenta se esconder. Mas Jesus queria olhar no olho dela. Jesus queria sentir a dor dela. Jesus queria se compadecer com ela e disse: alguém me tocou. Então Pedro fala o seguinte: Senhor, mas olha o tanto de gente que está aqui em sua volta, todos esbarrando no Senhor, e o Senhor pergunta: alguém me tocou? Ele diz: sim, muitos estão me tocando, mas alguém me tocou de forma diferente. Glória a Deus. Por isso, irmãos, tem muitas pessoas que esbarram em Jesus, que chegam próximo a Jesus, mas para receber o milagre precisa tocar de forma diferente. Precisa tocar com fé. Precisa tocar com o coração, com fé e com esperança. Irmãos, e aquela mulher não pôde se ausentar. Então Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, filha, a tua fé te salvou. O que salvou ela? A sua fé. Onde será que está o problema para recebermos os milagres? Jesus diz, a palavra de Deus, que Jesus não operou muitos milagres nas proximidades onde ele nasceu. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam nele. É necessário ter fé. Irmãos, Jesus olha para aquela mulher, demonstra amor e mostra que se importava com ela. Deus também se importa com você.
Cristo se comove com sua aflição. Ele deseja que você toque nele nesta noite com fé. Ele vai olhar nos teus olhos e ele vai se compadecer dos seus problemas. Irmãos, de outro lado nós temos Jairo, que também poderia estar sem esperança. E enquanto, irmãos, ele estava ali falando com Jesus, alguém chega com a notícia dizendo: olha, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Mas Jesus, no verso de número 50, estava ali presente e disse o seguinte: espera aí, não temas, crê somente e ela será salva. Irmãos, Cristo acalma o coração de Jairo. Cristo acalma o coração dele, diz o seguinte: olha, acalma o teu coração, porque eu ainda estou aqui. Mesmo que vieram dar a última notícia, eu estou aqui. Quando Cristo chega então na casa, ele afirma: a menina apenas dorme. Mas Jesus sabia que ela estava morta. Por que Jesus diz ela apenas dorme? Porque para Jesus a morte é apenas um sono. Não que quando as pessoas morrem, ficam dormindo, né? Aquela teoria do sono da alma. Isso não existe. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: para mim a morte é como um sono. É nada. Jesus está acima da morte. Essa menina apenas está dormindo, mas eu vou trazer ela de volta. Eu vou trazer ela de volta à vida. E às vezes a Escritura, né, compara a morte com o sono, por causa da expressão, né? A pessoa está ali, os olhos fechados, parece que está dormindo. Mas Jesus diz: olha, ela apenas dorme. Mas Jesus sabia que ela estava morta. Mas o que Jesus estava querendo dizer: olha, o meu poder está acima da morte. E eu quero fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Os irmãos creem que Jesus, ainda hoje, pode ressuscitar alguém? Isso pode acontecer? Pode. Isso pode acontecer. Irmãos, é porque às vezes a nossa fé é pequena. Mas há muitos testemunhos de médicos cristãos que viram pessoas voltando à vida depois de minutos de morte. Jesus pode fazer. A questão é que nós cremos pouco. O Deus que servimos, Ele vai além da medicina, Ele vai além da vida, Ele vai além da morte, se Ele quiser fazer. Se Ele quiser. Se for da vontade dEle, Ele pode fazer. E Ele diz para a menina, Ele chama aquela menina: levante-se. E aquela menina volta à vida. Em terceiro lugar, meus irmãos, ainda há esperança, pois somente dele pode sair poder para realizar o milagre. Eu e você, nós não podemos fazer o impossível, mas Deus pode. Percebemos, irmãos, que o mesmo poder que curou a mulher lá, a mesma virtude que curou a mulher do fluxo de sangue, foi o mesmo poder que ressuscitou a filha de Jairo. Este é o mesmo poder que opera na igreja. Esse é o mesmo poder que está na minha e na tua vida, porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita nas nossas vidas. E se nós buscarmos o poder de Deus, com certeza nós veremos milagres. É o mesmo poder que abriu os olhos dos cegos. É o mesmo poder que levantou paralíticos. É o mesmo poder que curou leprosos. É o mesmo poder que ressuscitou os mortos. É o mesmo poder que se manifestou no Antigo Testamento, abrindo o Mar Vermelho. É o mesmo poder que abriu as madres das estéreis.
É o mesmo poder que livrou seus servos de leões, de fornalhas ardentes. É o mesmo poder que levantou profetas com milagres e maravilhas. É o mesmo poder que criou os céus e a terra com o poder da sua palavra. O nosso Deus, Ele está além da nossa compreensão. É o mesmo poder que sustenta, governa o universo. É o mesmo poder que age na igreja. Este é o Cristo que entregou sua vida e tomou a sua vida de volta, ressuscitando dos mortos. Ele tinha poder de entregar a sua vida e poder de tomá-la de volta. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder que pode ser, nesta noite, derramado sobre a sua vida e realizar um milagre. É o poder que capacita a igreja para a grande obra da evangelização. É o poder que nos dá esperança. Querido irmão, esse Deus, o nosso Deus, Ele tem todo o poder, Ele é onipotente. Ele ainda pode realizar. Ainda há esperança. Irmãos, eu quero finalizar essa mensagem orando por você. Orando pela sua vida, pela sua família. Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo: olha, essa situação não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo: olha, não dá mais. Esse meu casamento não tem mais jeito. Esses meus filhos não tem mais jeito. Essa enfermidade não tem mais o que se fazer. Essa situação que eu estou vivendo na minha vida, essa tristeza, essa falta de esperança, essa depressão, essa ansiedade, não tem mais jeito. Esse problema psicológico que eu estou, não tem mais jeito. Tem jeito sim, irmão. Tem jeito. Diante de Deus, não existem circunstâncias que é impossível. É evidente que Deus Ele vai fazer conforme a sua soberana vontade. Nós não estamos aqui para impor nada para Deus. Tem gente que quer impor para Deus, né? Eu determino que isso vai acontecer dessa forma. Nós não determinamos nada. Quem determina é Ele. Nós apenas oramos com fé, pedindo com fé, e Ele faz conforme a sua vontade. Mas eu quero orar pela sua vida. Eu quero, nesse momento, que você coloque a sua fé no Senhor. Se existe aí um pouquinho de fé, se existe aí um restinho de fé, um pouco de esperança, se essa palavra despertou a esperança no teu coração, coloque agora essa esperança. Curve sua cabeça, coloque diante do Senhor essa pessoa, essa família, essa doença. Coloque essa enfermidade agora. Se você quiser, estenda a sua mão para o lado dessa, com fé, crendo. Não é questão de misticismo, não. Estenda a sua mão para o lado da sua casa, da sua família. Coloque a sua mão no seu coração, na enfermidade. Coloque, crendo. Deixe a sua fé operar nesse momento. Deixe a fé fluir. E diga: Senhor, eu sei que o Senhor é o mesmo. É o mesmo que curou, que levantou a filha de Jairo. É o mesmo que curou a mulher do fluxo de sangue. É o mesmo Jesus que curou tantas pessoas. O poder dele operou. E diz a palavra de Deus que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele. Essa é a promessa dele. Jesus deu poder para a igreja. Jesus deixou essa palavra de esperança para a igreja. Agora nós precisamos exercer a nossa fé. Coloque sua fé agora. Exerça sua fé. E toque em Jesus. Pai Santo, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta noite como povo de Deus, o povo eleito, separado, eleito antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em Tua presença. E o povo eleito que foi
convencido pelo poder do Espírito Santo. E é esse poder que opera na igreja. É esse poder que opera na minha vida e na vida dos meus irmãos. Ainda há esperança. E nós não servimos um Deus morto. Nós servimos um Deus vivo. Um Deus verdadeiro. Um Deus que ainda age. Um Deus que pode. Um Deus que não está limitado ao nosso pensamento, às nossas ideias. O Senhor está além do nosso pensamento. O Senhor vai além daquilo que nós imaginamos. Aquilo que nós temos de conhecimento ainda é muito pouco perante o grande poder extraordinário do Senhor. Ó Deus, mas neste momento eu quero colocar esta vida agora, que está crendo no Senhor, que está exercendo a sua fé, que mediante esta palavra está colocando a sua fé no Senhor, está indo até o Senhor, como aquela mulher de fluxo do sangue. Assim como Jairo estava indo até o Senhor para pedir socorro, essa pessoa está pedindo agora, Senhor. E ó Deus, nós cremos no Cristo que age, no Cristo que faz, no Cristo que ainda opera. Por isso, Senhor, entra com providência na vida desta pessoa nesta noite. Entra com providência nesta enfermidade. Cura, meu Deus, salva, liberta, restaura. Faz, ó Deus, ainda o que o Senhor pode e o Senhor sabe fazer. A tua palavra diz, ó Pai, que nós precisamos nos aproximar com fé e com esperança, porque o Senhor se agrada daqueles que creem no Senhor, daqueles que exercem a sua fé. Ó Deus, e no nome de Jesus, age nesta noite, que esta pessoa saia daqui diferente, que essa pessoa saia daqui desta noite transformado, com seu coração renovado, com suas forças renovadas. Que ela, ó Pai, saia daqui desta noite e experimente o milagre de Deus na vida dela. Ó Deus, talvez essa doença que ela diz é crônica, não tem mais o que fazer, o Senhor pode curar nesta noite. O Senhor pode libertar. O Senhor pode salvar, ó Deus, os filhos. O Senhor pode ainda transformar esse casamento. O Senhor ainda pode, Senhor, abrir portas de emprego. O Senhor pode abrir portas onde não tem porta. O Senhor pode fazer coisas extraordinárias. Pai Santo, no nome de Jesus, eu entrego estas vidas na tua mão. Eu entrego estas famílias na tua mão, crendo no poder extraordinário do Senhor. E se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. E nós cremos em Ti. Em nome de Jesus, nós oramos gratos por tudo. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você saia daqui esperançoso, com sua esperança renovada, com seu coração renovado, com sua fé renovada, olhando para o autor e consumador da nossa fé.